Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. No começo de 2025, eu estava esperando por março, porque eu tinha o show da Olivia Rodrigo para ir. Quando terminou o show da Olivia Rodrigo, eu estava esperando pelo final de julho, porque eu tinha a Capital Motor Week para ir, que tinha show do Magic. Quando terminou o show do Magic, eu estava esperando pelo meu aniversário em agosto. Quando terminou meu aniversário em agosto, eu estava esperando pelo fim de agosto, onde eu fui pro show do Unite em Brasília. Quando chegou, eu não sei se setembro ou outubro, eu estava conversando com minha melhor amiga, falei que eu já queria me planejar para 2026, para as coisas que eu queria fazer em 2026. E aí ela me falou algumas coisas, e uma dessas coisas era para mostrar justamente por que de eu estar esperando 365 dias de um novo ano, quando eu ainda tinha uns 90 dias esse ano. Só que a real é que eram 90 dias onde eu não tinha nada para fazer. Não tinha um show para ir, não tinha uma viagem para ir, não tinha um evento. Eram só dias comuns. Dias comuns para mim nunca foram importantes, porque desde criança eu tenho essa mentalidade de que eu vou viver coisas grandiosas, eu vou viajar, conhecer lugares, ir para shows, conhecer pessoas incríveis. Então, o dia a dia para mim nunca foi importante. É meio triste falar isso, porque grande parte do que eu vivi foram feitos de dias simples. O mais engraçado é que quando eu falei que eu estava esperando por 2026, eu nunca nem tinha imaginado que eu ia começar um canal. Então, mesmo sem eventos grandiosos para ir, eu ainda consegui fazer algo que eu queria muito fazer. Uma coisa que eu tô tentando colocar muito na minha cabeça é que a maioria dos nossos dias daqui até o fim da nossa vida vão ser feitos de dias comuns. Ok, eu não tenho uma viagem para ir, eu não tenho um evento para ir, não tenho um show para ir, mas meu grupo favorito de K-pop lançou uma música que eu amei. Eu tô lendo um livro que está começando a me deixar obcecada, e ser obcecada para mim não é uma coisa boa. Eu não sei viver sem ser obcecada. Acho que deve ser muito triste ter uma vida e não ter uma obsessão. Eu costumo olhar todo dia a previsão do tempo e todo dia fala que chove. A real é que todo fim de semana que eu tô em casa nunca chove. E toda vez que começa uma segunda-feira que eu tenho que trabalhar está chovendo. Porém, hoje é um sábado que está me deixando extremamente feliz e é um dia que geralmente deixa as pessoas melancólicas, que são dias sem a rotina da semana e que está nublado. Tem muitas coisas que eu pretendo fazer ainda na minha vida. E aí, todos os dias eu fico pensando nessas coisas que eu tenho que fazer para realizar sonhos futuros. Grande parte da minha vida foi pensada no que ia acontecer no futuro, nunca no que estava acontecendo no presente. Eu tô tentando não deixar que a pressa de conseguir dias futuros perfeitos não estrague a beleza de dias comuns extraordinários. Nem sempre dá certo, mas o importante é tentar. Você me pergunta pela minha paixão. Não vou negar que o que eu estava esperando fazer para o almoço hoje era salada. Só que toda vez que eu tô em casa eu faço salada, eu não consigo sobreviver só de salada. Peço desculpas ao meu corpo, mas não vai estar dando. Quase 12h30 eu tô procurando receita no TikTok para eu fazer almoço.
Estava estudando e parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então, quanto mais eu estudo, mais questões eu erro, mais eu fico frustrada. Eu fico tentando lembrar que tá tudo bem errar, tá tudo bem, eu não vou conseguir estudar um conteúdo agora e acertar todas as questões disponíveis para aquele conteúdo, porque eu não sou um robô. Eu também tenho que lembrar que quando eu tinha 17 anos, o que eu mais queria era passar no Enem. Eu tenho que lembrar que quando eu tinha 20 anos, o que eu mais queria era passar nas minhas provas na faculdade. Eu tenho que lembrar que hoje eu tenho a oportunidade de fazer coisas que o meu eu antigo não tinha. Na verdade, eu acho que o meu eu de alguns anos atrás estaria desejando muito ter a vida que eu estou tendo hoje. Eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar disso. Um emprego, eu pago minhas contas, eu posso estudar para conseguir um emprego melhor. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tô achando que eu sou uma leitora que só leio quando tá com uma câmera em cima do meu rosto. Eu li 2 capítulos desse livro no último vlog e eu nunca mais li. Essa semana eu acho que me sugou um pouquinho. Então, quando eu chegava em casa, eu não queria ler. Eu tava ocupada fazendo outras coisas, editando, enfim. Mas enfim, eu vou ler ele hoje. Vou ver se eu pelo menos avanço mais um pouquinho. Eu acho que eu tô em 24%, então eu vou tentar pelo menos chegar em 30 hoje. Amanhã ver se eu consigo chegar em 50 e terminar meu primeiro livro de novembro. A Editora Mood deve estar me odiando agora. Eu tô prometendo tudo e não tô entregando nada. Às vezes eu acho muito estranho como a vida funciona. Hoje é a prova do Enem. 8 anos atrás, eu estava fazendo o Enem. Eu só fiz o Enem 2 vezes na minha vida. No segundo ano do ensino médio, e aí eu fiz por teste, para saber como era. E quando eu estava no meu último ano, que foi a minha tentativa valendo. E é muito estranho quando eu paro para pensar. Eu passei praticamente o meu ensino médio todo preocupada. E preocupada não no nível de preocupação normal, preocupada no nível de chegar muitas vezes da escola em casa chorando. E minha mãe perguntar o que aconteceu, o que tinha acontecido na escola comigo. E eu falar, mãe, eu tô com medo de não passar. Existe um certo tipo de privilégio que a maioria dos brasileiros, inclusive eu, não tem, que é o fato de não precisar se preocupar com uma prova que vai definir seu futuro. Então, o que aconteceu na minha cabeça naquela época? É o fato de eu pensar que se eu não passasse naquela prova, eu não iria fazer uma faculdade, porque meus pais não tinham condições de pagar. E não é nem o fato de, se eu conseguisse metade do valor, mesmo se eu conseguisse uma bolsa de 50%, eu não conseguiria pagar. Precisava passar na federal ou na estadual, enfim, ou qualquer outra que fosse 100% gratuita. E eu fico extremamente agradecida pelo fato de eu ter conseguido. Mas eu só fui parar de me preocupar, realmente, quando estava chegando a data da prova. Foi quando eu entendi que aquela prova era só uma prova.
A vida não ia acabar se eu não conseguisse passar naquela prova. Eu teria outras tentativas. É uma prova que pode mudar nosso futuro? Sim. Nossa vida vai acabar se não der certo? Não. A vida continua. Dando certo ou não dando certo, a vida continua para todo mundo. Existe e sempre vai existir dificuldades para cada tipo de pessoa, seja situação financeira, situação familiar. A real é que todo mundo tá lutando uma batalha de alguma forma. Então a gente não precisa colocar mais pressão no outro. Às vezes, ser gentil e ser solidário já é o suficiente. Se existiu alguém nessa vida que falou que 24 horas era muito tempo, essa pessoa com certeza mentiu. Eu sinto que eu fiz tanta coisa hoje e ao mesmo tempo eu sinto que faltou tanta coisa pra eu fazer. Enfim, né? Se não deu pra hoje, talvez fique pra outra vida. Eu falei ontem que eu ia tentar ler até 30% desse livro. E aí hoje eu queria chegar nos 50%. Ontem eu cheguei em 34% e hoje 38%. Ou seja, eu ainda tenho 12% para chegar na meta que eu queria. Mas eu preciso editar primeiro um pouquinho, então eu vou editar e depois eu vejo se eu consigo chegar nos 50% desse livro. Eu espero chegar pelo menos nos 50% para ver se eu consigo ler um pouquinho ao longo da semana e conseguir pelo menos terminar o primeiro livro do mês. Na minha época prêmio de leitora, eu cheguei a ler em um mês 26 livros. Não lembro que mês é esse, não lembro que ano foi esse, eu não sei nem que pessoa que era essa, porque eu com certeza não era. Hoje em dia, se eu chegar a ler 6 livros no mês, eu já acho que eu venci muito.